de volta aqui com o nosso Band News Amazônia, primeira edição, e a gente volta direto com a nossa coluna Pensa Rotina. Professor e sociólogo da UFAM, Marcelo Seráfico, já conosco conectado. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Muito obrigado. Bom dia, Paula, Diene e ouvintes também. Bom dia, professor. Hoje a gente fala sobre um assunto aí que envolve uma análise sobre a sociedade e os movimentos que ela realiza. E hoje a gente tem como primeiro tema a favelização das cidades e o crescente poder das milícias e do crime organizado. A gente teve aí recentemente até uma pesquisa do IBGE que traz, esses dados também. Noticiamos que Manaus tem 6 das 20 maiores favelas do país. Como que essa favelização, professor, contribui para a baixa qualidade de vida e o domínio, dessas favelas pelo crime organizado? Jenny, veja só, nós estamos vivendo um momento muito sério da vida, eu diria que da vida político-ideológica, das sociedades, isso não é um problema estritamente brasileiro. No Brasil ele tem características muito singulares, e no caso do Amazonas, do Norte, muito críticas, relacionadas a essa precariedade e pendente precarização, quer dizer, um aumento da precarização das condições de vida. Mas eu acho que o debate sobre isso, que envolve, de um lado, que você bem apontou, a favelização, e de outro, a relação desses processos de precarização com a emergência de formas de atividade criminosa organizadas, o que não quer dizer que sejam apenas atividades vinculadas à sociedade civil, esse crime organizado se organiza também dentro do Estado, dentro de instituições públicas. Esse é um caso, por exemplo, de milícias, que muitas vezes contam com a participação de agentes de segurança pública. Mas essa situação toda, eu acho que pode nos levar a uma reflexão um pouco mais ampliada, que ajuda a relacionar essa situação econômica, social, da maioria dos brasileiros, com uma espécie de enorme frustração acerca do que eram perspectivas de realização histórica associadas à garantia de direitos. Quando a gente está falando do problema da segurança, na verdade, a gente está fazendo uma discussão, em primeiro plano, sobre o que leva a essa insegurança. E há uma relação direta entre essa insegurança e as condições de vida no trabalho, as condições de remuneração de modo particular, mas também as condições de vida na cidade. E, para além disso, existem questões que aí às vezes envolvem até ordens mais subjetivas de compreensão, associadas a expectativas de reconhecimento social. Quer dizer, o que está muito vinculado à sociedade do consumo. Na nossa sociedade não é estranha a ideia de que as pessoas são mais ou menos reconhecidas, têm mais ou menos status, na exata medida em que podem ostentar o consumo de determinados bens. Mas veja, se a gente retoma a história um pouco mais recente do país, e o que eu digo que um pouco mais recente tem a ver com a Constituição de 1988, naquele momento nós temos a aprovação de uma Constituição que anuncia um compromisso do Estado Nacional Brasileiro com a garantia de uma série de direitos políticos, sociais, econômicos, todos aqueles que estão listados na Constituição, que vinham mais ou menos sendo negados à sociedade brasileira e particularmente aos mais pobres ou aqueles que viviam em condição de maior vulnerabilidade social. Então, o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao saneamento, o direito a uma renda. Esses direitos são importantíssimos porque eles são referências para a gente entender o que, do ponto de vista não apenas do legislador, mas do ponto de vista dos cidadãos que elegeram aqueles legisladores para elaborar a Constituição, entendiam como ser o fundamental para que uma pessoa se tornasse cidadã, quer dizer, adquirisse uma personalidade junto a um Estado nacional. É o acesso a essas condições de vida
que nos confere a qualidade de cidadão. Na medida em que essas condições de vida nos são negadas, é como se nós tivéssemos a condição de cidadania sendo, digamos assim, usurpada, né? Então, na medida em que eu não posso votar, por exemplo, eu tenho um direito fundamental para a Constituição de um país democrático negado. Se eu não tenho acesso à saúde, não tenho acesso à educação, ou a serviços de pouca qualidade, eu tenho uma dificuldade enorme de participar da própria vida social com atributos que nela são importantíssimos, né? Então, veja só, ao invés de nós caminharmos no sentido da garantia desses direitos, nós vimos desde 88, né, assistindo à mutilação desses direitos. Então, alguns deles, inclusive, têm deixado de ser direitos universais e se convertido cada vez mais em mercadorias, cujo acesso só é possível através da compra, né? Então, por exemplo, muitas pessoas hoje, por conta da sua própria condição de renda, precisam do acesso à saúde pública. O SUS é fundamental. Todavia, o SUS é o tempo todo enfraquecido e agora há um ataque, novamente, ao SUS, né, com a tentativa de retirar recursos dele, né, é enfraquecido, o que leva as pessoas aos planos de saúde. Ou seja, essas pessoas passam a só ter acesso à saúde na medida em que têm condições de comprar a saúde como uma mercadoria. Isso tem acontecido na educação, isso tem acontecido no saneamento. Isso, às vezes, o discurso que acompanha essas políticas, né, de desestruturação das políticas sociais é apresentado como se fosse algo absolutamente necessário para manter o dito equilíbrio fiscal, ou a responsabilidade fiscal. Veja, o que não se diz é que essa política de contenção de gasto público para financiar a garantia de direitos se dá de par com a garantia de transferência de recursos públicos para o setor financeiro. Ou seja, a responsabilidade do Estado deixa de ser com o conjunto dos cidadãos da sociedade e passa a ser a responsabilidade com um setor da economia, que é o financeiro. Né? De condição absurda, porém argumentando que isso ficou ruim a comunicação com o professor Marcelo Seráfico aqui. Eu peço perdão a você, ouvinte, que está nos acompanhando, e claro, ao professor também, que está trazendo aqui a sua análise e está completando o raciocínio. Tiago Pantoja, então, refaz a ligação, enquanto o professor explicava aqui para a gente a importância da gente refletir o quão perigoso são, na verdade, os cortes nos direitos básicos das pessoas, como a educação, como a saúde, tudo com um argumento de defesa do corte de gastos. E a gente está vendo aí algumas especulações que não são anúncios oficiais, como, por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada, como, por exemplo, o salário mínimo. Mas vamos refazer a ligação para o professor Seráfico, porque ficou muito ruim a ligação. Então, a gente já faz a ligação aqui para que ele possa falar conosco e completar o raciocínio aqui na Band News Difusor. Aquilo que a gente vinha falando, ele traz realmente aí uma análise sobre os dados que a gente trouxe, acho que há 2 semanas, quando logo que saíram, né, Rafael, os dados do IBGE sobre o número de favelas aqui na região norte, como a ausência do Estado, né, como a ausência do Estado beneficia a criminalidade, como que influencia também ali para o aumento da criminalidade, das favelas, das áreas de invasão, né? Como que a cidadania ela é importante, como que a garantia dos direitos dessa população também contribui para que seja feito ali, haja o combate, né, a esse tipo de situação. Muito bem, professor Marcelo Seráfico de volta conosco. A ligação ficou ruim, professor, estava cortando, a gente não lhe entendia. Acho que agora temos o áudio que o senhor merece para trazer a sua análise e a qualidade que o ouvinte merece. Vamos lá, então.
Tá bom. Então, Rafael, eu não sei em que ponto o negócio começou a ficar muito cortado aí, mas eu vou procurar sintetizar, né? Então, veja só, essa ideia de que a austeridade fiscal, o equilíbrio fiscal precisam ser mantidos a todo e qualquer custo, é passada para o conjunto da sociedade como se esse compromisso tivesse a ver com a garantia de alguns serviços públicos ou, digamos, com uma certa integridade do Estado. Quando, na verdade, é exatamente o oposto. Né? Essa é uma forma de manter compromissos com determinados setores que são aqueles que nunca abriram mão de absolutamente nada e vêm tendo lucros excepcionais ao longo da história, né, do Brasil e, eu diria que do mundo. Mas o que se coloca politicamente como grande desafio? Porque são esses os setores, notem quando eu falo o setor financeiro de modo muito particular, que fazendo isso acabam levando a que o Estado frustre expectativas de direito, né, e frustrando essas expectativas de direito, leve as pessoas a um tipo de reflexão equivocada que fragiliza ainda mais o Estado. Porque o que acontece? A maioria dos cidadãos e cidadãs vai dizer, olha, é o Estado que está impedindo a melhora da minha vida, quando na verdade o Estado está agindo em nome de determinados interesses. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que boa parte desses cidadãos e cidadãs busca mudanças em sujeitos e pessoas que não estejam, aparentemente, comprometidas com esse mesmo sistema. E boa parte do que nós chamamos hoje de extrema-direita vem se nutrindo dessa enorme frustração, vem, digamos assim, se apropriando de um discurso que aparentemente é crítico, todavia com compromissos vinculados ao aprofundamento dessa mesma situação. E o que é mais grave? Esses setores da sociedade não têm tido outras alternativas que se revelem próximas ou, digamos, ou interessadas na solução de seus problemas. O problema da saúde, o problema da educação, o problema da segurança, o problema da qualidade do emprego, o problema da renda. Né? Quer dizer, os próprios setores que se dizem progressistas não vão muito além da oferta de alternativas vinculadas a políticas ditas focais, quer dizer, que são direcionadas para um ou outro grupo da sociedade que, inegavelmente, necessita de maiores investimentos, de maiores recursos por conta de vários tipos de problema, mas que definitivamente não resolvem as questões estruturais vividas pelo conjunto, né, por todos. Então, pessoal, o que eu acho que é muito importante e que talvez esteja surgindo agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente, professor. O que me parece que esteja surgindo agora? Eu acho que chegou o que eu chamaria de neoliberalismo progressista, que é o que tem caracterizado boa parte desses governos que são identificados no Brasil em governos de esquerda. Eu acho que é muito puxar muito a corda chamá-los de esquerda. Eu acho que são governos no máximo de centro, né? Eu estou falando aqui dos governos do Lula, da Dilma, o governo atual, o Lula 3, né? Mas, Fernando Henrique. Na verdade, esses governos têm cumprido perfeitamente essa pauta da austeridade fiscal. Portanto, eles têm participado do processo de frustração de boa parte dos direitos. A questão não é só o governo. A questão é a seguinte: quais são as forças sociais que imperam com suas pressões sobre esses governos? Né? Porque ser passivo, né, e cumprir com os objetivos postos por esses grupos significa frustrar direitos. Frustrando direitos, você cria um número excepcional de eleitores ou de cidadãos e cidadãs que, insatisfeitos, buscarão alternativas. E qual é a alternativa que tem se apresentado não apenas no Brasil? Porque, notem, esse processo não é brasileiro apenas, ele é mundial. É óbvio que no Brasil a gente tem um problema gravíssimo, que é histórico, que é o de nunca ter chegado sequer próximo ao estado de bem-estar social. Coisa que na Europa avançou, coisa que nos Estados Unidos avançou, tudo bem. Esses países avançaram também a custo da exportação, né, do terceiro mundo, dos países subdesenvolvidos. Mas muito bem, eles têm apelado a quem? Ao que a gente chama de extrema-direita. E a extrema-direita anuncia mudanças e, na verdade, aprofunda a ordem. Então, o neoliberalismo progressista está confrontado agora com um problema seríssimo, não é agora, já vem de muito, essa questão vem muito, mas me parece que ela começa a ganhar a cena pública, né?
precisa encontrar soluções para projetos de sociedade, estratégias de governo mesmo, né, que sejam capazes de retomar a conquista dos direitos, retomar práticas de garantia de direitos e, portanto, retomar compromisso com a criação de uma sociedade que seja minimamente justa, né, e que tenha como, digamos assim, um dos seus horizontes principais o combate às desigualdades. Senão nós teremos governos que se identificam com o progressismo, mas cujas práticas, cujas políticas, na verdade, quando muito, mantém tudo aquilo que envolve uma apropriação da riqueza socialmente produzida por pequenos setores e, por cela, elimina a possibilidade de que a cidadania avance e, portanto, que a democracia avance. Então, nós estamos dentro de um processo muito grave, eu diria, e desafiador, principalmente do ponto de vista daqueles que querem viver e construir uma sociedade democrática. Professor Marcelo, eu queria poder, nesse momento, falar um pouquinho sobre conceitualizações. O IBGE caracterizou e denominou como favela bairros de Manaus que já são consolidados há pelo menos 30 anos. A gente fala de Tancredo Neves, a Cidade de Deus, que inclusive nesses locais já há ali um sistema de urbanização, de asfaltamento, fornecimento de água. E a gente tem o conceito aqui de favela, segundo o dicionário, de área urbana caracterizada por moradias precárias e infraestrutura de urbanização geralmente deficitária. Ok, deficitária de fato teremos lá, como teremos em toda a cidade, no Adrianópolis, e, é claro, não na mesma dimensão, também isso é fato. Mas há algum sistema e serviços básicos lá na área de saneamento, e mesmo assim é caracterizada como favela. O que o senhor pensa sobre isso? E se de fato esse conceito está dentro daquilo que defende do que defendem as universidades, e se não cria um estereótipo sobre os moradores? Professor, desculpa interromper antes da sua resposta, só para lembrar que a gente está chegando no finalzinho aqui do jornal. Eu não podia deixar de perguntar. Mas a pergunta é importante, e a gente só pede um pouquinho da máxima objetividade, mas é importante a sua resposta, professor, por favor. Tentarei, Paula e Rafael. Olha só, o IBGE trata com a ideia de submoradia, né? Que significa que as moradias nesses lugares identificados não estão dotadas do mínimo para considerá-las adequadas. E eu acho que não é difícil ver isso em Manaus. A despeito da gente ver o aumento do número de casas erigidas sobre concreto, os bairros não têm saneamento básico. Os bairros não dispõem nem de fornecimento de água, a maior parte deles. E mesmo quando nós temos, por exemplo, como é o caso de regiões mais abastadas da cidade, sistemas de saneamento, eles atingem quase que exclusivamente os condomínios. Dos condomínios para fora, não há tratamento dessa água, né? Então, eu acho que essa é uma questão, evidentemente, ela tem que ser discutida por sanitaristas, né, por geógrafos, né? O trabalho do IBGE é muito sério. Eu acho que a palavra favela vem acompanhada de uma série de estigmas. Tanto é que muitos tentam tratar de comunidade, não é mesmo uma apropriação, digamos, que tenta positivar a favela, é a ideia de comunidade. Mas eu acho que é muito importante reconhecer que as nossas cidades, eu andei durante um tempo bastante pelo interior do estado do Amazonas, não é? E verifiquei que não há absolutamente nenhuma infraestrutura urbana, né? Então, Manaus, o Amazonas é o maior estado com moradias ou com submoradias. E Manaus perde apenas para Belém nessa condição. Eu também viajo para Belém, não é difícil de ver isso. Os nossos rios se tornaram esgotos. E mesmo que nós tivéssemos, Paula, algum tipo de equívoco conceitual, né, que levasse a uma relativização do termo favela, eu acho que preserva a permanência que a submoradia predomina, né, e de que o problema é real. O problema é real e precisa ser enfrentado, né, porque esse me parece o grande debate, né? Por que no século XXI nós continuamos tendo um contingente de pessoas vivendo em grandes cidades, Manaus é uma grande cidade, né, em condições
absolutamente inadequadas. Porque isso não é um problema apenas da habitação, isso gera problemas de saúde, isso tem implicações sobre sistemas de transporte, sobre segurança, percebe? Então é prioritário. Agora, se a gente olha para... Desculpa, só para colocar uma pimenta, né? Claro. Mas se a gente olha para o que tem sido os exercícios de mandato dos prefeitos em Manaus, não falo apenas do atual prefeito, mas de todos os prefeitos, qual deles tratou o tema do saneamento e o tema da habitação e da urbanização, eu diria, como prioritário? Entendi. Entende? Isso não é o que vai se resolver no mandato. Isso tem a ver com uma perspectiva de cidade que ultrapassa vários mandatos e que precisa de certa continuidade. Ou seja, isso demanda um debate público amplo que envolva o engajamento não apenas de quem foi eleito e vai exercer o mandato, mas de pressão social, né? Porque, de outra maneira, essas políticas vinculadas ao urbano tendem a privilegiar quem? Todos aqueles setores que planejam individualmente os seus interesses dentro do território da cidade. E aí nós temos uma catástrofe. Uma cidade que nem árvore tem, né? Manaus é um caso excepcional de uma cidade no meio da floresta que não tem árvore.